Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início à aula de hoje. O objetivo desta noite é esclarecer a respeito de um assunto que é importante para um ministério, principalmente para obreiros, e além de tudo, não somente falar com foco em que a gente não deva fazer, mas também como a gente pode não se prevenir, mas não cair no erro de atitudes que não condizem com o obreiro. Geralmente a gente diz assim, se para o cristão a gente já ensina para os nossos componentes, para os irmãos, para os membros, que não se deve rebater algo, por exemplo, alguém está falando mal de você, o que a gente ensina é que não se deve ser rebatido. Imagine para um obreiro, uma postura que um obreiro, que é aquele que é exemplo na casa do Senhor, deve ter. Então, não deu tempo de organizar, esquematizar aqui, mas eu vou seguir a sequência que está aqui, mas eu creio que vai sanar. Então, eu gostaria de falar sobre 3 tópicos aqui essa noite, explicando para vocês. Se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, ele vai resumir os 3 tópicos, mas aí a gente vai mastigando devagarzinho, para que todo mundo possa sair daqui entendendo a seriedade e a postura que o obreiro ele tem que ter dentro da casa do Senhor e também fora. E aí, no decorrer da aula, se surgir alguma dúvida, ou quiser fazer algum comentário, ou compartilhar alguma experiência, fique à vontade. Eu sei que só são aí 2 horas, mas eu creio que podemos essa noite aprender um com o outro, né? Se alguém achou, já pode se levantar aí e ler em nome de Jesus. Tiago, capítulo 3, 5 e 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Vamos lá. O último versículo aí, que foi lido pelo nosso auxiliar Wesley, está falando que a natureza, os animais, eles são domados por sua própria natureza. Nós cristãos, só pelo fato de sermos cristãos, nós não podemos agir como animais, tendo uma natureza irracional, querendo agir sempre com agressividade, enfim. Mas no versículo 5, ele vai falar o porquê que muitas vezes a natureza influencia. No início do texto vai dizer assim, ó, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande um bosque, quão grande o bosque e um pequeno fogo consegue incendiar. Não é verdade? A gente está acompanhando agora, né, nas redes sociais, na TV, em alguns pontos específicos que o fogo está acabando, né, isso, com toda a floresta. Então, o Tiago ele vai comparar esses incêndios, por exemplo, sendo causados por homem ou incêndios naturais. Vai dizer, olha, comece em um ponto específico, mas aquele fogo ele se propaga de uma forma tão grande, e você já percebeu que aquele fogo muitas vezes é incontrolável. Recentemente, bombeiros qualificados, veja só, a gente vai falar sobre essas coisas aqui na prática espiritual. Homens treinados para apagar fogo morreram porque estavam focando em apagar aquele incêndio e de repente quando se viram estava cercado pelo fogo. Então veja, quem aqui tem o hábito de cozinhar em casa
Não sei se já alguma vez já estava cozinhando, esqueceu a colher na panela. Quando foi pegar a colher, queimou. Aí às vezes fica querendo, né? Chegar perto e o fogo. Veja que o fogo não está nem tocando, mas só pela proximidade o fogo ele queima, sim ou não? Há quem diga que aqueles homens não foram nem alcançados pelo fogo, mas como ficaram arrodeados, só o calor queimaram eles vivos. Então, soldado, o exemplo bíblico aí, o Elis trouxe o soldado na fornalha. Então, onde é que a gente pode trazer uma interpretação do que Tiago está dizendo? Muitas vezes, até mesmo as palavras, a língua é um ser tão pequeno, é um membro tão pequeno dentre nós, mas capaz de causar uma destruição imensa, a ponto de matar pessoas. Então, a gente precisa realmente compreender toda essa amplitude. Como obreiros, como é que a gente faz para a gente não, principalmente, né, não praticar, e também como as formas que a gente utiliza para se defender. Porque se o crente não pode rebater, o que é que o obreiro, o exemplo ali cristão, juntamente ali, olhando para Cristo, como é que a gente reage ante a isso? Então aqui, na introdução, aqui não dá para ver não, mas eu vou ler para vocês. Está dizendo assim: como obreiros da casa de Deus, temos uma responsabilidade acrescentada de uma relação ao nosso comportamento e palavras. Somos chamados a ser exemplos de integridade e verdade. Nesse estudo, o objetivo é esse, né? Vamos explorar a diferença, e aí é o tema de hoje, entre calúnia, difamação e injúria. Talvez tem pessoas que dizem assim: não, irmãos, ore por mim porque eu estou sendo muito caluniado. Mas será que ele está sendo caluniado mesmo? Talvez ele esteja sendo difamado. Mas a gente precisa entender as 3 características de cada um, saber realmente como elas atuam em nossa vida ou contra nós e como nós podemos nos blindar. E o blindar que eu falo não é em relação a isso nunca vai acontecer com a gente. Talvez isso já tenha acontecido com algum de vocês, comigo já. Já passei por injúria, por difamação e por calúnia. E talvez se vocês não passaram, né, no passado, talvez ou estejam passando ou podem passar futuramente. Então, como é que a gente pode reagir ante a isso? Será que a Bíblia fala ou mostra as formas que nós podemos... Amém? Amém, Deus abençoe. A forma que nós podemos reagir ou a forma que nós devemos nos comportar perante a isso? Então, para um estudo de obreiro, eu, olhando do ponto de vista líder, eu posso dizer que isso é de muita, extrema importância para todos nós. Talvez muitas vezes a gente até se comporte da maneira que a gente vai ver aqui, mas a gente não sabia por quê. Talvez o próprio Espírito ali, dizendo assim, não faça isso, não age assim, se comporte assim. Mas agora, não somente com a graça, porque aí, até então, se você se comportava assim, era movido pela graça. Agora você vai ter que ser movido também pelo conhecimento. Tá bom? Então eu gostaria de fazer essa pergunta a vocês. Vocês sabem a diferença? Alguém aqui sabe o que é calúnia? Provavelmente, eu creio que você já deve ter ouvido alguém dizer assim, irmãos, estou sendo caluniado, levantaram uma calúnia contra mim. E aí, alguém sabe a diferença das 3? Não, pode falar do seu ponto de vista. Um falso. Certo. Difamação é quando alguém está difamando. Está falando algo para respeito de você, que você não é. Certo. Difamação é crime. Injúria Vamos lá. Na verdade, os 3 são crimes. Se a gente for olhar para o Código Penal, vou dizer para vocês, os 3. Calúnia, artigo 137 do Código Penal, é crime. Difamação, artigo 138 do Código... Pode abrir aí. Calúnia, 138. Difamação, 139.
e injúria 140. Você, quando abrir lá, vocês vão ver que ele vai estar dizendo assim no título: crimes contra a honra. São crimes contra a honra. Quando a gente diz assim, ó, irmãos, eu dou honra a quem tem honra. Na verdade, você tem que dar honra a quem tem honra e até a quem não tem honra. Porque se você não der honra, você está praticando um crime contra a honra. Tá? Eu sei que muitas vezes a gente fala sem entender muito. Por exemplo, vamos lá, calúnia. A calúnia, ela envolve uma acusação falsa de um crime. Por exemplo, eu chegar para você e dizer assim, só um exemplo, tá? Rapaz, eu deixei o meu carregador do celular em cima da mesa da igreja. Só um exemplo, viu, Paulo? Paulo, ele vai ser o meu mascote de exemplo hoje. E eu dizer assim, eu deixei um carregador em cima da mesa da igreja e o diácono Paulo levou. Aí a turma, oxe, o senhor viu ele levando mesmo? Foi? Eu disse, não vi não, mas só estava ele na igreja. Foi ele, rapaz. Eu estou caluniando contra o diácono Paulo. Isso, logicamente, é o que eu falei no início. Eu vou falar no termo de como se pratica o ato e depois eu vou mostrar à luz da Bíblia como nós se comportamos perante esses atos. Tá? Não é chegar, como o Paulo vai dizer, irmãos, será que não tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que pode resolver esse problema entre vocês não? A ponto de vocês terem que levar até o juiz. É a gente dizer assim, ó, tá caluniando contra mim, apoio, eu vou processar, eu vou botar na justiça. Então, você automaticamente, sem entender, se isso parte de um obreiro, o obreiro está automaticamente declarando, não tem homem de Deus e mulher de Deus que pode resolver esse problema. Quem vai dizer isso não é eu, é Paulo. Não é o diácono não, é o apóstolo. Vamos lá. Envolve a acusação falsa de um crime ou conduta indevida que atinge a honra de outra pessoa. A calúnia, portanto, consiste em mentiras deliberadas com o intuito de prejudicar alguém. Então, quando a gente levanta mentiras, quando uma pessoa levanta mentiras contra a sua vida, contra a vida de alguém, ela está trazendo um ato de calúnia. Difamação, bem expressada pelo auxiliar Wesley. A difamação, ela se refere a propagar informações que desonram alguém, mesmo que essas informações sejam verdadeiras. Aí eu vou dizer assim, olha, eu vi o diácono Paulo, ele falando palavrão, e eu chegar aqui para você e dizer assim, oxe, você não sabe nenhuma, passei ali na esquina, o diácono Paulo estava falando palavrão, isso é crente? Aldrei, mas não é verdade. É verdade, mas é uma difamação, porque a difamação, mesmo que ela seja verdadeira, o foco da difamação é atingir a reputação de uma pessoa. Então, quando a gente fala e aquela pessoa tem uma reputação talvez prejudicada, ao ponto de eu vi aquela irmã ou irmão como mulher e homem de Deus, e agora eu não vejo mais porque o irmão disse que ela estava, mesmo que seja verdade, o irmão que falou, ele cometeu a prática da difamação. E aí? Eu quero fazer um serviço. Tem dois pedreiros, vou dar exemplo. Paulo e Carlos André. Certo. Aí alguém está querendo, está me indicando. Chega a pessoa e diz, fulano faz melhor. Fulano lá já fez besteira. Então, veja só. Tá causando um dano à sua reputação? Vamos lá. Tá lhe expondo a um desprezo público? Então, veja. Tem atitudes e práticas. Às vezes, você pode cometer uma difamação sem ser uma calúnia. A pessoa que está dizendo, nesse exemplo de Wesley, a pessoa está atribuindo algum crime a Wesley, no caso, dizendo, Wesley não, né? Ao diácono, quem foi o diácono? Aí quem é que faz pior? Não, eu sei. Bom, aí Paulo faz pior.
A pessoa está dizendo que Paulo cometeu algum crime? Não, então não é calúnia. Mas está atingindo a reputação de Paulo? Tá, então é difamação. Entenderam a diferença entre um e outro? Muitas vezes a injúria, calúnia e difamação são vistas da mesma maneira, mas são coisas diferentes, são práticas diferentes. O alvo da palavra é diferente. Vamos lá. A injúria é um insulto direto ou uma ofensa à pessoa dirigida com a intenção de desqualificá-la ou humilhá-la. Então, se a intenção de um é atribuir um crime, a intenção de outro é trazer uma má reputação, a injúria é você ter a intenção de humilhar ou desqualificar alguém. Então, talvez você no passado, ou um dia você pode passar por algumas dessas situações. E nós, como obreiros, além de saber como reagir, precisamos também saber como ajudar a resolver esse problema. Não é importante isso? Não sei se você já passou por isso, ou se você viu alguém passando. Mas para mim, um obreiro, é importante saber reagir dessa maneira. Antigamente dizia que foi injuriado, sabe? Estão me humilhando, estão me desqualificando. Vamos lá. Consequências espirituais. A palavra de Deus nos adverte repetidamente sobre o perigo de palavras maliciosas. Quando nos envolvemos em calúnia, difamação, injúria, estamos abrindo portas para o pecado e muitas vezes para a destruição da unidade do corpo de Cristo. Eita, chegou um advogado aí e agora vai reforçar agora. Agora vem informação. Então vamos lá. Amém. Então vamos lá. Palavras, irmãos, maliciosas. Qual a importância do obreiro saber identificar uma palavra maliciosa? Porque ele precisa justamente agir para que essa palavra talvez não se propague. Se ele tiver um conhecimento ou uma força para agir contra isso, eu não estou falando de uma situação na qual você vai fazer um aconselhamento ou você vai desabafar, não. Qual a intenção de uma propagação? É isso que a gente está querendo falar aqui nessa noite. Tá bom? Vamos lá. Tiago capítulo 3, versículo 16, por gentileza, você que trouxe sua Bíblia. Vamos lá. Tá dando para ver aqui, né? Mas a gente vai falar aqui. Em negrito. Primeiro ponto. Qual consequência espiritual isso pode trazer para uma igreja? Primeira consequência é divisão. Porque uma pessoa que está atribuindo uma calúnia, uma injúria ou uma difamação dentro do corpo de Cristo, como consequência, vai ter uma igreja repartida. Em que sentido? Por exemplo, Diácono Emerson, vou pegar 2 diáconos e um auxiliar aqui. Diácono Emerson, ele chegou para mim, chegou para o Wesley e disse assim: Wesley, tu tá sabendo que Paulo, ele está sendo suspeito de um roubo no trabalho? Um exemplo, né? Aí o Wesley vai dizer: rapaz, poxa, eu admirava tanto o diácono Paulo, agora eu não admiro mais não. Não, a consequência, estou falando sobre a consequência. O que é difamação, injúria e calúnia, vocês já entenderam. A consequência. Beleza. Daí em diante, a intenção do diácono Paulo não foi resolver. O que a gente sempre orienta aqui. Quem é a pessoa mais instruída para você falar se alguém cometeu alguma prática errada? Pastor. Corretíssimo. Procurar o pastor ou o líder da congregação.
procura o líder da congregação e declara, olha, rapaz, olha, eu estou sabendo de uma situação assim, assim. O líder, com certeza, ele vai saber reagir e vai saber como tratar aquela situação com delicadeza. Mas, só um exemplo, Emerson. Se Emerson, ele agora, além de dizer o Erle, ele vai dizer a Marisa, vai dizer a diaconisa Jane, ao diácono André e a diaconisa Jéssica Renata. Está propagando alguma reputação contrária à cristã, a Paulo, sim ou não? Sim. E a partir daí, muitas pessoas agora vão olhar Paulo com um olhar diferente? Vão. Talvez nem todos, porque vão saber filtrar, mas uma grande massa. E aí agora Paulo, ele vai, além de ter uma reputação afetada, a gente vai ver que vai começar a gerar espírito faccioso. O que é isso? Talvez quando Paulo pedir a um membro para se comportar ou se adequar de alguma forma, o membro vai olhar assim para Paulo e vai dizer, oxi, com aquele olhar de condenação, de julgamento, logo tu é querendo me dar lição de moral por quê? Sim ou não? E aí então, a primeira consequência que a gente vai ver dentro de uma igreja é a divisão. Então, para obreiros, irmãos, por isso que eu estou dizendo, a gente trouxe aqui a teoria e agora a gente está trazendo a prática. Por quê? Os obreiros da casa do Senhor não podem permitir que esse tipo de situação aconteça. Se você é um diácono, um auxiliar, e é um membro falando, você tem a opção de chegar para... Vamos parar com essa conversa. Uma orientação na prática. Vamos parar com essa conversa. Por que, é que você está falando mal do seu líder? Por que, é que você está falando mal do irmão? O irmão está fazendo isso mesmo? Você tem certeza? Não, eu tenho tal. Se é algo grave que já é provável, pede para a pessoa realmente se resguardar com as palavras e procura a liderança ou você mesmo pode resolver. Se você é um auxiliar e é uma pessoa de patente maior, você é um diácono e é o evangelista que fez alguma coisa assim, você não pode ir lá e simplesmente repreender, mas você pode procurar alguém acima dele, que é uma outra atitude, ó, top, para poder realmente ter a ciência do que está acontecendo. Que seria quem? O pastor. Se é o pastor, aí a gente entrega na mão de Deus. A gente só não vai, né? A gente vai falar sobre essas coisas aqui também. Teve uma vez, chegou assim teve um pastor, conhecido, amigo nosso em comum, que ele gosta muito de publicar palavras assim aleatórias, reflexões bonitas, né? E aí ele propagou um refrão de uma música do mundo. E aí o que aconteceu? Quem conhecia a música disse, oxe, o pastor de tal igreja está propagando uma música do mundo. Resultado, começaram a especular ou a trazer difamação, no mínimo aí, uma difamação, que estava afetando a reputação de um servo de Deus, escolhido e ungido de Deus. Então, assim, a melhor forma, se você não pode resolver, é reportar a quem pode. E aí eu não quero falar nem isso partindo de um obreiro, porque se é para o obreiro, já se é aquela pessoa que fiscaliza e que atua contra isso, então imagina quando é o obreiro que está fazendo isso. Que graças a Deus a gente não tem isso aqui. Mas quando é um obreiro que está agindo com esses três tópicos. Aí a gente vai ver aqui, ó, Tiago 3,16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação e toda obra perversa. Segunda consequência. Vou correr um pouquinho para dar tempo de falar de tudo. Perda de credibilidade. Um obreiro que usa palavras para ferir ou desonrar outro, perde a credibilidade. Ou você acha que é só aquele que está sendo falado que perde credibilidade? Você acha que quem está falando não vai perder também, não? Perde credibilidade. As pessoas vão olhar assim, principalmente, irmãos, quando a gente vê lá fora. Quando é assim, ó, estou falando mal de Paulo para o Erle. Daqui a pouco tá eu e Paulo conversando mesmo. Meu amigo do coração. Quem é que perde a credibilidade nisso aí? Poxa, eu mesmo olho assim e digo assim, meu irmão, por que ele não fala de mim, hein? Meu Jesus do céu.
Então, perda de credibilidade. E um obreiro, irmãos, ele não pode ter uma perda de credibilidade. Pelo contrário, as pessoas devem olhar para o obreiro, como eu já vi muito obreiro da Sucupira, da Ponta, aqui da Central, as pessoas olham e dizem assim, rapaz, aquele obreiro ali, eu respeito muito ele. Eu olho para a vida dele e me direciono por ele. Vocês sabiam disso? Que a partir do momento que vocês aceitam uma atribuição, tem pelo menos uma pessoa no oculto que lhe admira e segue você, sua postura. Mas se você começa a ter posturas diferentes, muitas vezes eu sei que a questão de querer trazer uma justiça, a gente perde as estribelas e acaba fazendo besteira. É por isso que a gente está trazendo essa instrução, porque muitas vezes o obreiro até quer fazer justiça, ele até quer agir da forma correta, mas age errado, biblicamente. Tá bom? Até aí, tá tranquilo? Tranquilo demais. E segundo, além dele perder a credibilidade, ele vai trazer uma destruição do testemunho cristão. Principalmente quando comenta algo de algum problema que acontece dentro da igreja, dentro do ministério, há pessoas ímpias. Ele está atacando, ele está agindo com destruição ao testemunho. Quantas vezes você já não ouviu algum ímpio dizer assim, se for para eu ser crente daquele jeito, eu não quero não. É porque muitas vezes as pessoas estão atacando e destruindo o testemunho cristão, irmãos. E você acha que não vai pagar a conta não? Aí agora eu digo a você, imagine isso partindo de um obreiro. Por isso que é muito importante a gente ter esse conceito de conhecimento, porque a Bíblia, é como a gente sempre costuma dizer, ela serve para toda a área de nossa vida. Tudo a gente pode utilizar. Quando eu estudava na faculdade, quase toda aula que vem um conhecimento novo, eu dizia, rapaz, isso aqui, na Bíblia fala isso. Sempre tem, irmão. Sempre tem. A Bíblia, ela é completa. Exemplos bíblicos. Vou trazer outros exemplos aqui, além de Cristo. Mas o principal exemplo, a gente sempre costuma dizer que é Cristo em nossas vidas. Então Jesus, ele passou por calúnia. Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo 24. Mateus, capítulo 12, versículo 24. 12. É dezena. Dezena. Show? Dê lugar? Dê lugar? Dá para ganhar tempo? Deus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Baalzebu, príncipe dos demônios. Vamos lá. Jesus, ele recebe aqui uma acusação de calúnia. Aí você vai dizer, mas Eudrey, qual é o crime que aconteceu aqui? Mas na época, por isso que a gente tem que ler a Bíblia olhando para a época. Eles estavam sobre um governo na qual a lei era a Torá, a lei de Moisés. E aquilo, para aquela época, era crime de apedrejamento. Como a gente vai ver vários crimes, adultério, tal, crime de morte, passivo de morte. Aqui, Jesus, ele está mostrando, na prática, o que é ser caluniado de verdade. Então, tem irmão que está sendo difamado, está dizendo, irmão, ore por mim porque eu estou sendo caluniado, mas não está. Porque a gente falou, a calúnia, ela está atribuída a algum falso crime. Aí vão dizer aqui, ó, que Jesus, ele estava expulsando pelo poder, não de Deus e do Espírito Santo, mas pelo poder de Beelzebu. Então, no entanto, ele nunca respondeu com o mesmo tipo de acusação. A gente não vai ver Jesus, ele sofrendo calúnia, dizendo, por exemplo, no dia de hoje, né? Paulo, tu é ladrão. Ladrão é tu, meu irmão. Né? Vamos ser sinceros, não é a vontade que a gente dá pra gente dizer. A defesa que a gente usa geralmente é o quê, meu irmão? Tu tá me chamando de quê? De ladrão. Ladrão é tu, meu irmão. É assim ou não? É, mas Jesus não fez isso não. Jesus ficou, ó.
Silêncio. Ele nunca respondeu com o mesmo tipo de acusação. Olha, vou dizer a vocês, viu? Depois que eu aprendi, se a gente bem soubesse, né, o peso de uma palavra e o valor do silêncio, a gente utilizava maior silêncio. Eu não vou falar aqui porque está sendo gravado. Muitas situações que eu passei, rapaz, parece que a gente está dando uma tapa na pessoa quando a gente fica calado. Então, olha assim, certo. Logicamente que a gente vai fazer isso com deboche, porque tem gente que faz com deboche, né? Tá bom. E olha de canto e olho, né? Não precisa fazer isso não. Mas só fique em silêncio e verás o resultado. Jesus, ele é o exemplo máximo de como devemos lidar com calúnia. Respondendo com verdade e mansidão, quando necessário. Pessoas também que passaram por difamação. Nabote, 1 Reis, capítulo 21. Só para a gente ganhar tempo. No episódio do rei Acabe e de sua esposa Jezabel, Nabote foi difamado publicamente. Você lembra que Jezabel chama as pessoas e diz, olha, falem mal contra Nabote, porque aí a gente, com base em mentiras, foi condenado à morte para que Acabe tomasse a sua vinha. Este exemplo nos mostra o impacto devastador da difamação. Vidas são destruídas por palavras falsas. Vamos lá. Como os obreiros devem reagir? Vamos lá. Primeiro conselho. Evitando conversas maliciosas. Obreiro, irmãos, tem por obrigação de se autofiscalizar. Conversas maliciosas têm uma tendência muito grande a matar aquele que está no meio da conversa. Obrigado, Deus abençoe. Eu digo que Deus ele ouve a oração no pensamento. Só Deus sabe aqui, eu orei 3 vezes. Na terceira. Então vamos lá. Evitando participar de conversas maliciosas. Eu não vou dizer o nome para alguém dizer assim, poxa, mas eu também já fiz isso. Eu vou dizer porque eu vi, não foi ninguém que me disse. Eu me admirei com obreiros que eu vi que uma conversa estava se encaminhando e o obreiro fazia assim, ó. Poxa. Então assim, se nós devemos ser o exemplo, verdadeiramente, temos que começar com isso. Paulo vai dizer no livro, quando a gente deu aula de ética, a gente trouxe aqui um dos princípios que é o evitar a aparência do mal. Então, mesmo como a gente falou, mesmo que seja uma verdade, irmãos, nós como obreiros, nós não podemos estar compactuando em rodinha, em conversa paralela pessoal. Por quê? A gente sabe que existe uma coisa chamada telefone sem fio hoje, sim ou não? Poxa, Aldrey, quantas vezes eu já ouvi, mas eu só disse a uma pessoa e quebrei a cara, porque você só confiou em uma pessoa. E a pessoa que você confiou, não é que ela saiu espalhando para todo mundo, mas ela também só confiou em uma. Aí essa aqui, uma, confiou também somente em... Aí vai uma confiança de uma pessoa só, mas todo mundo está sabendo. Hã? Exato. Então, vamos evitar, irmãos, conversas desnecessárias. Pelo WhatsApp, a gente já falou em outras situações. Pega uma mensagem, diga uma coisa para o Wesley vai, rapaz, Paulo, tu não sabe nenhuma. Escuta aí, manda. Aí Paulo, rapaz, minha deconisa Jéssica, só não sabe nenhuma. Escuta aí, quando vê, olha meu evangelista, o seu áudio já está já comigo. Poxa, a gente até tem medo agora de conversar no WhatsApp. Sem brincadeira. Se eu dizer a você que eu fico à vontade, eu não fico. Porque, pode falar, eu. Mensagem única. Aí eu achei bom, porque a gente manda foto, né? Aí quer tirar a foto, o print e diz, não pode. Eita, até o WhatsApp está sendo mais prudente do que muito crente. A verdade é essa. Mas graças a Deus que na missão mundial não existe isso.
Não, vamos lá. Vamos lá. Como os obreiros devem reagir? Então vamos lá. Eu não estou falando para o obreiro. Eu já estou entendendo que o obreiro não faz isso, tá bom? Não tem esse tipo de comportamento. Mas eu quero falar como o obreiro ele deve reagir quando pessoas vierem a ele com esse comportamento. Primeiro, evitar participar de conversas maliciosas. Levítico capítulo 19, versículo 16. Não andarás com mexerico entre o povo. Rapaz, vem cá, tu não sabe de uma. Meu irmão, quando começa assim, é Jesus. Os obreiros devem ser exemplos de pureza nas conversas e não devem espalhar fofocas ou acusações. Lembrando que eu já quero entender que você sabe o conceito que se deve entre a confidencialidade e privacidade entre o líder e liderado. Aldrey, então, eu posso passar para o líder, você deve passar para o seu líder. E o seu líder vai passar para o líder dele. Até chegar no pastor, que vai passar para Deus. Aldrey, então eu não posso passar diretamente para Deus, não. Você passa para Deus e passa para o seu líder. Vamos lá? Então, os obreiros devem ser exemplos de pureza nas conversas e não devem espalhar fofocas ou acusações. Se alguém aproxima com um boato, o obreiro deve interromper a conversa, redirecionando para a reconciliação e amor. É esse ato que o obreiro deve fazer. Se você for um dirigente, você pode fazer um aconselhamento ali com o dirigente. Se for algo que está acima da sua alçada, passe para alguém e diga assim, irmão, mas evite. Não comente isso com ninguém não, irmão. Vamos ter prudência. Até para o senhor também não tá. Aí se a pessoa quiser passar, ela passa. Aí depois quem vai ficar no estreito? É ela. Vai chegar o pastor, o presbítero, o evangelista e vai acochar o nó. Segunda, perdoar e buscar reconciliação. O obreiro ele pode, por exemplo, Paulo e Emerson brigou. E aí, Paulo vai comentar com o Erlen. O Erlen pode ser um apaziguador ali. Não precisa ser o evangelista para apaziguar ali, não. E o Erlen mesmo pode. Se ele tiver realmente uma sabedoria do céu e saber resolver aquele conflito, ele consegue. Mas se não conseguir, mais uma vez, praça para a sua liderança. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros. Esse suportar nesse contexto aqui não é de eu não gosto de Paulo, mas eu tenho que suportar ele, aí suporta na força do ódio. Não é esse não, irmão. É de dar, de oferecer um suporte. É isso que o texto está dizendo. Ofereçam suporte uns aos outros. E perdoem, se for com você, as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Em Mateus a gente vai ver que quem nega o perdão também tem o perdão negado por Deus. Então nós como obreiros precisamos exercer. É difícil, meu irmão. Não tem o que dizer, né, irmão? Já a gente é obreiro, não tem aquele mingauzinho, não. É o cuscuz mesmo, com charque, com ovo, com aquele quarentão, é mais pesado. Então, ou seja, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Quando somos alvos de calúnia ou difamação, temos que perdoar. A primeira reação que a gente tem que ter quando alguém aplica uma calúnia, difamação, injúria, é perdoar. E não chegar no microfone e dizer assim, irmãos, Deus sabe de tudo, mas estão me caluniando. Meu irmão, você já está guardando e você está alimentando algo no seu coração.
Exato, é o que a gente está dizendo aqui. É por isso que eu estou dizendo. Um estudo para obreiros traz esse conhecimento mais complexo, mas que nós não podemos deixar de fazer, irmãos. Um novo convertido, um irmão, como diz um pastor Juliano. Irmãos, quem não é obreiro, a gente até entende. A gente até deixa passar. Mas obreiro, irmão, ficar com choramingando, porque alguém está fazendo alguma coisa contra, já era para estar encaliçado. Até porque a confiança que lhe foi depositada, você não chegou aqui da noite para o dia. Você foi observado, você passou por provas, você passou por diversas situações para ser um obreiro. Aí agora, não, irmãos, porque ore por mim, porque me bloquearam no Instagram. Pelo amor de Deus, irmão. Se você acha que alguém vai ter pena de você, sinto lhe informar, mas nem Deus tem pena de você, não. Quando Paulo disse, Senhor, tira esse espinho, Paulo, deixa de mãe, a minha graça te basta. Estão jogando pedra porque está dando fruto. Irmão, vamos parar de infantilidade na casa do Senhor. Nós somos obreiros, aqueles que trabalham de forma árdua. Soldados de Cristo, soldado é aquele que não sai da posição, aquele que obedece à voz do seu general. Se o general disser assim, ó, você soldado, vá sozinho contra aquele exército, o soldado ele tem por obrigação obedecer. Como é que você se diz um soldado de Cristo, uma soldada de Cristo, e está se comportando dessa maneira? Amém. Terceiro, nós como obreiros devemos ensinar a igreja sobre o uso correto da língua. E não ser exemplo como má influência da língua. É eu pegar o microfone e arrear a lenha no ministério do lado. Arrear a lenha no irmão que caiu. Nós temos que ser exemplo e ensinar a igreja sobre como devemos falar e o que devemos falar. Algumas vezes, não sei se vocês percebem, a gente traz um modo... Você já percebeu que o cristão, o recém-chegado na igreja, ele ainda tem um linguajar do mundo, mas de tanto estar com o crente, ele muda a fala. Eu me lembro que a gente estava num grupo uma vez, de varões, não sei se era para fazer algum churrasco, alguma coisa, e alguém falou assim, oxe, meu irmão, que é isso, meu velho? Aí o pastor na hora, oxe, meu irmão, que é isso, meu velho? Na hora. Aí o irmão, eita, pastor, desculpa, pastor. Mas veja, ensinou sobre o uso correto da língua. Aquela pessoa fez com uma má intenção? Não. Mas se ninguém ensinar, se ninguém for um exemplo, já percebeu que de repente, depois de 3 meses, em vez de dizer, que é isso, meu velho? Ele está dizendo, que é isso, varão? O linguajar do crente vai mudando. Então, nós não podemos ser exemplos de gírias, de propagações de notícias falsas, de injúria. Não, nós devemos ensinar sobre o uso correto da nossa língua. Até porque a gente vai ver lá em Provérbios, vai dizer que a língua, ela tem poder de dar vida e de matar. E uma pessoa que é obreiro da casa do Senhor, que usa a sua língua para matar, meu irmão, o que tem de serial killer por aí, matando muita gente, não é brincadeira. E João vai dizer, né, que aquele que é homicida não herdará o reino do céu. Então, automaticamente, a gente já entende. Aquele que está usando a sua boca de maneira correta, e Tiago vai reforçar isso, vai dizer o quê? Além de estar matando, não vai para o céu. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso que em todos os instantes e momentos, às vezes, a gente até pensa que a gente não está sendo visto. Mas Deus cria cada situação. Uma vez eu fui, eu não sei onde era o lugar. Tem um irmão lá no trabalho que é uma benção. Um obreiro auxiliar da Assembleia de Deus. E eu fui para, eu acho que era Vasco da Gama por ali. E de repente, conversando, quem foi que tocou no irmão? Um irmão que a gente conheceu. Aí eu disse, oxe, tu conhece o irmão fulano e tal, é?
Aí a pessoa disse, conheço, é o irmão daqui, é uma bênção. Aí eu disse, hoje trabalha comigo. Olha a pergunta do irmão. Como é que ele era lá no trabalho? E aí? Se não fosse uma bênção? Se fosse uma pessoa de má reputação? Eu sem saber, eu disse, não, o irmão é uma bênção. Eu elogiei, né? Não, eu elogiei, né? Aí ele disse, não, porque ele é auxiliar lá da igreja. A igreja é um ministério grande, sério. Se ele é auxiliar lá da igreja, o seu é uma bênção. Mas se não fosse, eu ia meio que denunciar o camarada sem saber. Ia ser uma difamação involuntária. Mas o irmão, ele tinha uma boa reputação, onde quer que ele chega. Então, muitas vezes, até onde a gente menos imagina, na nossa rua, Deus, ele cria situações para que pessoas que a gente menos imagina que vão se conhecer, se conheçam. Nós, como obreiros, precisamos em todos os instantes, ensinar e utilizar de forma correta a nossa língua. Prevenção no ministério. Como obreiros, podemos adotar medidas e práticas para evitar cair nesses pecados. Primeiro, examine as motivações da fala, que o Eli falou agora. Qual a motivação daquela fala? Pergunte antes de falar. O que estou prestes a dizer é verdadeiro, útil e edificante? A gente falou isso no discipulado. O que eu estou prestes a dizer é verdadeiro, mas não basta só somente ser verdadeiro, não, irmão. Porque a difamação é notícia verdadeira, mas atribui má reputação. É útil e é edificante. E aí? Pratique o autoexame. O apóstolo Paulo nos encoraja a examinar a nós mesmos. Um coração cheio de rancor ou inveja pode facilmente cair no pecado da difamação. Dá um exemplo aqui para você. Eu e Paulo somos melhores amigos. Eu particularmente, eu não... Coisas que eu sei que vai comprometer no futuro, eu não compartilho somente com Deus. Mas vamos dizer que eu e Paulo somos melhores amigos. Aí eu chego para Paulo e digo assim, Paulo, meu irmão, tu não sabe de nada. O Hélio fez assim. Começa a dizer alguma coisa do Hélio. Por quê? Mas qual é o motivo? Porque o Hélio discutiu. Tem um ditado do mundo que vai dizer assim, cuidado, porque o seu melhor amigo, é um ditado do mundo, né? Porque o seu melhor amigo pode se tornar o seu pior inimigo. Por que esse ditado diz isso? Porque muitas vezes é o melhor amigo que você conta os mais profundos segredos da sua vida. E quando vocês discutem, quem é o primeiro a sair propagando o teu segredo todinho? Muito cuidado. Aí Paulo vai dizer assim, Paulo nos ensina isso e o comentário, né? Um coração cheio de rancor ou inveja pode facilmente cair no pecado da difamação. Facilmente. Eu vou parar de gravar aqui porque eu vou falar um negócio. Quem está presencial vai escutar, mas quem não está, vamos encerrar aqui por enquanto.